O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o. Mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. O tema que a igreja quer refletir na nossa liturgia de hoje, a partir do Evangelho. A igreja primeiro escolhe o Evangelho, depois escolhe a primeira leitura que tem a ver e nos ajuda a compreender melhor o Evangelho. E depois escolhe um pedaço da segunda leitura de uma carta, que hoje coincidiu exatamente, tem a ver com a leitura do Santo Evangelho. O que está se tratando aqui nas nossas leituras é a corresponsabilidade que nós temos um para com os outros. O interesse para o bem que nós temos e zelamos um para com o outro. E o tema hoje central seria, dentro da comunidade, a correção fraterna, a ajuda mútua quando alguém tenta ou se envolve com algumas coisas sérias, pesadas, que inclusive nós chamamos o pecado mortal. Não é qualquer coisinha, não. Pecado mortal quando se faz alguma coisa contra os irmãos, contra a vida, na sociedade, em qualquer situação que prejudica, que faz mal. Esse é o pecado chamado pecado mortal, que na realidade não se permite viver na convivência, porque está sendo um elemento que prejudica as pessoas. A igreja nos ofereceu, para entender a leitura do Evangelho, essa primeira leitura do profeta Ezequiel. Também ela se encontra no profeta Jeremias, mais comprida. Mas aqui ele está tratando, colocando o profeta como profeta escolhido por Deus para zelar pela vida do seu povo. O seu povo não é só o povão, o seu povo significa também as autoridades, os que são responsáveis pela direção do país, por aquilo que eles fazem no país. E ele está dizendo aqui para o seu profeta: quanto a ti, chama ele filho do homem. Jesus vai se chamar também o filho do homem, porque filho do homem significa um ser humano.
Um ser humano como eu, como você. Um ser humano que gera outros seres humanos. É gente, portanto. Eu disse para o profeta, te estabeleci como vigia, como sentinela, para a casa de Israel, portanto, para o povo de Israel. A casa, né? Aí já aproveito um pouco, na nossa casa, responsabilidade, por exemplo, dos pais, zelar, vigiar, né? Ser sentinela daquilo que está acontecendo na casa e daquilo principalmente que acontece com os filhos. E todos nós sabemos a responsabilidade que nós temos quando um filho faz alguma coisa e você percebe que vai se envolver com algo grave, gravíssimo. Qual é a responsabilidade do pai e da mãe? Tenta conversar, tenta abrir os olhos, tenta orientar. E isso se faz com responsabilidade, porque são pais. Mas aí, aqui ele está tratando também, e os outras pessoas que pertencem à casa, ao povo. No caso, no Antigo Testamento era chamada casa de Israel, quer dizer, todo o povo de Israel. Como que fica? Aí já tem a questão da responsabilidade da própria pessoa, já passou de 18 anos, já tem uma atividade na vida, na sociedade de responsabilidade. E quando vê alguém fazer coisas erradas, fica calado? Deixa destruir a vida das pessoas? Deixa praticar o mal? E aí que entra a nossa leitura, chamando a atenção de Ezequiel, dizendo, você vai ser esse sentinela. Eu te estabeleci como vigia, como sentinela para a casa de Israel. E aí, logo que ouvires alguma palavra da minha boca, quem está falando é Javé, Deus do Antigo Testamento, tu os deves advertir. Aí que vai falar em nome de Javé, em nome de Deus. Quando vê alguma coisa como advertência que precisa levantar a voz, principalmente contra aqueles que cometem injustiças, maldades e que prejudicam os outros. Se eu disser ao ímpio, ao malfeitor, que ele vai morrer, e tu não lhes falares, advertindo-o a respeito da sua conduta, o ímpio, o malfeitor, vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Duas coisas aqui interessantes. Normalmente, nós acabamos morrendo pelos desvios e males que nós mesmos cometemos, que, dependendo do mal que cometemos, vai diminuindo até o valor da nossa saúde, até o valor da nossa vida. E ele está dizendo, ele vai morrer antes. Quem se envolve com o mal, qualquer tipo de mal, a vida dele vai encurtar. O que faz a vida crescer é se envolver com aquilo que constrói a vida, que é o bem, que é a amizade, a fraternidade, a justiça, o amor. Agora, quem se envolve em outras coisas, ódio, vingança, não zela pela saúde, fuma, se envolve com... Quer dizer, todo esse pessoal, tudo vai encurtando a sua vida. Aí ele disse para o profeta, ele vai morrer por sua própria conta, pelo mal que está cometendo, está fazendo, mas eu te pedirei contas de sua morte. Por quê? Porque não advertiu, não abriu os olhos, não chamou atenção. Então, você também vai ser conivente com a morte dessa pessoa. Ao contrário, ele vai dizer... Mas, se advertires o ímpio a respeito daquilo que está fazendo, errado da sua conduta, para que ele possa perceber o seu erro e se arrepender, mudar a vida, e ele não se arrepender, portanto, você fez a sua missão, você foi vigia, você foi sentinela, você alertou, você deu o conselho, ele não quis saber. A sua parte você fez. Então, ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa, porém, tu, profeta, sentinela, tu salvarás a tua vida. Quer dizer, você fez a sua missão. Morreu, você não tem mais responsabilidade. Fez aquilo que tinha que fazer.
Essa é a leitura, a nossa primeira leitura, que coincide exatamente com a nossa leitura do Evangelho. Mas antes disso, vou comentar também, que vai tratar um pouco do mesmo assunto, da carta de São Paulo aos Romanos. Nós estamos lendo no domingo vários trechos da carta aos Romanos, e esse pedaço calhou também com o nosso Evangelho. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Então aqui Paulo ele vai introduzir a ideia, o amor uns para com os outros. E aí ele vai explicar, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Aqui Paulo se refere à lei que tinha até então, que seria a Sagrada Escritura da parte do Antigo Testamento, que é chamada Sagrada Escritura. A Bíblia, ela tem a parte do Antigo Testamento e tem o Novo Testamento, que estava sendo escrito, e mais tarde vão ser escritos também os evangelhos, os 4. De fato, os mandamentos, isso já existe na lei, lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Então, os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume nesse, que era realmente, Jesus vai citar isso do Antigo Testamento, em 2 casos ele menciona isso. Toda a lei do Antigo Testamento, que está na Sagrada Escritura, se resume exatamente nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maior que resume tudo da lei da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, né? O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Agora, nós sabemos que Jesus avança mais do que isso. Isso está escrito, que eu vou dizer, no Evangelho de São João, que é o último evangelho que foi escrito. Esse escrito aqui, mais ou menos, foi no ano 65, um pouco antes de Paulo ser degolado, né, e morto. O Evangelho de João foi escrito 30 anos depois, nos anos 90, 95. Portanto, a própria comunidade, ela percebe, vai percebendo, aprendendo daquilo que Jesus ensinou, e vai conseguindo fazer o resumo, o que João fez. O evangelista João fez, quando na última ceia, Judas já tinha saído, e ele vai começar exatamente isso. Eu vos dou agora um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Portanto, nós temos um mandamento maior da lei, que se refere ao Antigo Testamento, e nós temos um novo mandamento, o maior e definitivo de Jesus, de amar uns aos outros, não como eu amo a mim mesmo, como estava escrito no Antigo, mas como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento de Jesus. Isso vai aparecer na nossa leitura do Evangelho. Como que vai aparecer na nossa leitura do Evangelho? Ela vai aparecer exatamente porque no Evangelho ele vai considerar a comunidade, e quando está na comunidade, surgem exatamente conflitos, surgem brigas que precisam saber lidar para conseguir sempre a concórdia, conviver em paz. Mas aqui ele está dizendo, se alguém na comunidade cometer algo grave, pecado aqui é coisa grave, coisa que prejudica a própria comunidade, qual vai ser a sua atitude quando percebe isso? Você também, nós somos vigia não é fiscalizar. Vigia prestar atenção. E quando igual vê um filho seu errado, ou fazendo coisa errada, você, como vigia, como sentinela, como aquele que zela pela vida do filho, você vai tentar de uma maneira ou outra conversar. A adolescente normalmente não quer saber do pai e da mãe, mas o pai e a mãe descobrem outros caminhos, através dos padrinhos, através de amigos, para fazer chegar a esse filho e fazê-lo perceber o desvio que ele está se envolvendo. Mas é importante, faz parte da família a gente ajudar uns aos outros, inclusive na correção. Precisamos ter muita humildade, precisamos ter o sentido de não julgar, né? De não fazer fofocas, mas fazer tudo com humildade e com amor. Que São Paulo resume aqui, o amor não faz mal a ninguém. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Esse amor que nós devemos uns aos outros.
Continuando aqui na leitura do Evangelho, então ele vai dizer, se seu irmão pecar gravamente, o que você faz? Então ele segue 3 passos, 4 passos. Primeiro, conversa própria com a própria pessoa. Você sozinho. Tenta conversar com humildade, sem acusação, sem nada, colocando o seu parecer do que você está enxergando e o que pode acontecer com esse, que por ser da comunidade é irmão, aqui ele é chamado irmão, se teu irmão, porque irmão é de sangue, isso é a família, mas Jesus nos trouxe a família maior, que é a comunidade, onde participamos e nos tornarmos responsáveis um com os outros, para ajudarmos a crescer, para ajudarmos a superar as dificuldades. Então, aí você vai sozinho tentar conversar. Se ele ouvir, for humilde e ouvir, ele vai rever a sua vida, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, sendo uma coisa grave, séria, que prejudica a comunidade, prejudica as outras pessoas, então você precisa chamar 1 ou 2 amigos para ir junto e tentar conversar com essa pessoa, daquilo que ela está provocando de sério na comunidade. Se ele ouvir, muito bem, ótimo, parabéns. Mas se ele não ouvir nem com 2, 3 testemunhas, aí ele disse, você apela então às responsáveis da igreja, que normalmente costumam ser o padre, costumam ser as lideranças, né? Precisa comunicar. Se tem um senhor que está prejudicando a criança na comunidade, ou está querendo abusar, ou tem indícios de querer abusar, bom, peraí, eu não posso deixar isso acontecer, né, fazendo mal a uma criança, que é inocente. Eu preciso, no caso, sempre na conversa e com amor, e com humildade, sem ficar publicando, mas agora os responsáveis da igreja precisam ficar sabendo. Se nem aos responsáveis da igreja ele quer ouvir, então diz o texto aqui, se ele não vos der ouvido, diz-o à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, então seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que significa isso? Essa parte foi interpretada por muitos e muitos anos como sendo tipo a excomunhão, manda embora, chuta. Não é esse que o texto quer dizer. O texto quer dizer, trate-o como um pagão ou como um pecador público. Pecador público aqui tinha que ser melhor traduzida. São aqueles cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos. A tradução original é cobrador de imposto, porque os cobradores de impostos e os pecadores e os pagãos, como que eles eram considerados? Eram considerados como um trabalho que tem que ser feito com eles para ajudá-los a descobrir o valor da vida, o valor de Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui não é excluir, não. Como que nós tratamos aqueles que são pagãos, aqueles que são pecadores, no caso, que cobram imposto? Como eram tratados? Tenta fazer um trabalho com eles. Você vê Jesus, o próprio Mateus, que é o autor dessa leitura. Mateus era cobrador de imposto, considerado pecador por muito. O que Jesus fez com ele? Foi trabalhar, foi chamá-lo, aceitou. E fez festa, o fariseu fez festa, chamou todos os outros, desculpe, não é o fariseu, o cobrador de imposto fez festa, chamou os outros cobradores de impostos e chamou Jesus e os discípulos. Essa leitura nós vimos no início do nosso ano litúrgico. E Jesus participou. Quer dizer, qual é a atitude nova de Jesus diante daqueles que erram? Nunca condenar. Sempre ver como vai ajudar. Jesus chamou o Mateus, que no outro evangelho chamado também Levi, mas é a mesma pessoa, e chamou para segui-lo. Humildemente ele aceitou, saiu daquela caminhada de explorar até o povo e cobrar impostos, e agora vai ser como um dos seus discípulos, aprendendo de Jesus. E chegou até a escrever para nós esse santo evangelho de Mateus. Portanto, a atitude
da igreja não é excomungar, não é mandar embora, mas tratá-lo como se fosse. Porque se ele se encontra nessa situação, ele precisa de orientação maior. Precisa de um zelo maior para com essa pessoa, como se fosse iniciar pela primeira vez, ensinando para essa pessoa os princípios básicos, o ensinamento básico de Jesus, para ele aprender, até quem sabe, ir aprendendo, ele volta ao seu comportamento normal de fraternidade na comunidade, sem transgredir a lei e sem prejudicar ninguém. Esse é o projeto que Jesus nos propõe. O Evangelho nosso faz parte daquilo que nós chamamos na igreja o quarto livro, o quarto livrinho. E dentro desse quarto livrinho tem o discurso de Jesus, que é chamado o discurso, o sermão da comunidade, onde está inserida a nossa leitura. Nesse sermão da comunidade, onde está inserida a nossa leitura, o texto que vem anterior é exatamente aquele texto da ovelha perdida, que nós não lemos esse ano. A ovelha perdida, Jesus diz assim: se você tiver 100 ovelhas, e uma você percebe que não está aí, foi embora, se perdeu, não sabe o que aconteceu, o que o pastor vai fazer? Exatamente, ele vai deixar os 99 em cima dos montes, e ele vai atrás da ovelha perdida. Aí Jesus, e fica muito mais contente quando encontra ela, fica mais contente dos 99, não, fica mais contente com o encontro da ovelha perdida, achando ela, do que com os 99. Quem é essa ovelha perdida que aqui Jesus vai se referir? É essa pessoa que está errada, que se desviou, que se desgarrou. Qual deve ser a atitude com essa pessoa? É correr atrás dela para ajudá-la. E fazer os 4 passos. Primeiro pessoa, depois grupo pequeno, depois a comunidade e depois todo o trabalho que deve ser feito com aqueles que eram considerados como pagãos, quer dizer, não pertencendo à comunidade, e como cobradores de impostos, que eram chamados também pecadores públicos. Essa é a tarefa que Jesus nos ensina. Por que ele nos ensina isso? Porque nos textos anteriores, capítulo 15, que faz parte do mesmo livrinho, e capítulo 16, Jesus teve brigas grandes com os doutores da lei, os fariseus. Ele teve brigas grandes com os saduceus e os fariseus. E os doutores da lei, os fariseus e os saduceus têm projeto que vem do Antigo Testamento. Quando uma pessoa errar, acabou. Vai embora, não tem nada a ver conosco. E faz tudo mal contra ela. Enquanto Jesus diz, quando uma pessoa da comunidade errou, a atitude nossa não pode ser jogá-la no inferno. Não pode ser pisar nela. Não pode ser levantar falso contra ela. Não pode ser inventar fofocas contra ela, mas tem que ser contrário. Como é que nós vamos reconquistar esta pessoa para ela passar a ser membro verdadeiro da comunidade, que passa a amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Esse é o evangelho que Mateus está nos introduzindo. Um pouco antes da nossa leitura, ele coloca também, importante isso, em que pode consistir esse pecado que a pessoa comete. Quando ele coloca, isso está no texto um pouquinho anterior, quando ele coloca aquelas 3 tentações, ou 3 pecados, ou 3 escândalos, que não deixam as pessoas viverem em paz umas com outras, que é a comunidade que deve ter. Viver em paz uns com os outros, tirada de Marcos, que é o reino de Deus. O que Deus quer? Que todos os seus filhos vivam em paz uns com os outros. Ora, se alguém está fazendo coisa que está destruindo a paz, o pecado que essa pessoa está fazendo, e ele fala, o pecado são esses 3, que na Eucaristia nós chamamos o pecado do mundo: a ganância, representado pela mão,
A dominação, representado pelo pé, e o engano, o orgulho, a pretensão, que é representado pelo olho. Disse, se sua mão, seu pé, forem para você ocasião de escândalo, de pecado, arranque. Se seu olho for para você ocasião de pecado, arranque. É melhor entrar para a vida com uma mão só, com um pé só, com um olho só, do que tendo os dois, mas vai para a geena, perder a vida. Isso vem exatamente antes da nossa leitura. Depois dessa vem esse da ovelha perdida e aí entra a correção fraterna. Por isso, quando fala aqui de pecado, e quando seu irmão pecar, que pecado é esse? Não pode ser esses pecados morais que muitas vezes nós inventamos e criamos e mandamos as pessoas obedecer. Mas eu esqueci de rezar o terço, eu tenho que ir confessar. Essas são coisas criadas por nós. O pecado grave mesmo, que cria divisão na comunidade e mal-estar, um desses três. O pecado do mundo. Como vamos ajudar as pessoas? Inclusive, Mateus, ele estava dentro de um desses três pecados, que é a ganância, faturar. Não interessa quem for, tem que cobrar imposto, tem que fazer, mas eu não posso pagar. Não me interessa, empresta, faz o que quiser. Essa era a atitude de um cobrador de imposto. Por isso que eles eram muito odiados pelo povão. Portanto, a proposta central do Evangelho de Jesus Cristo é totalmente outra daquilo que a sociedade costuma fazer e viver. Quando faz coisa errada, simplesmente a sociedade chuta, manda embora, condena, julga, condena, levanta falso, faz fofoca, enquanto Jesus, ele disse na comunidade, nós precisamos aprender a viver como se vive na família, responsáveis uns pelos outros, e nos momentos de dificuldades nós temos que saber ajudar uns aos outros nesses passos. O que você pode fazer já é conquistado. O que 2 ou 3 podem fazer já é conquistado. E aí, o que a igreja pode fazer já é conquistado. Mas não conseguir nem com isso, tem outros meios para ajudar a pessoa a se repor. Eu não posso terminar sem explicar um pouquinho essa última frase aqui. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Essa frase ela sempre foi interpretada como oração. Quando 2 ou 3 estiverem rezando, eu estou no meio deles. Na liturgia, de fato, a igreja, no documento dela, da liturgia, ela coloca que Jesus está no meio, presente na liturgia, no sacerdote, ele está presente na assembleia, ele está presente na palavra da Sagrada Escritura, principalmente no Evangelho. Mas Jesus, ele vai mais além do que isso. Ele está se referindo em meu nome. O nome de Jesus, explicado mais tarde pelo evangelista João, muito claro, é o seu projeto de amor, de justiça, de fraternidade, de denúncia contra aqueles que realmente prejudicam o povo. Esse é o projeto, o nome de Jesus. Então, qualquer 2 ou 3 pessoas que se reúnem para cumprir o processo da vida, para se juntar, para ajudar as outras pessoas, qualquer organização com boa intenção de sempre ajudar os outros, em qualquer lugar do mundo, nós estamos reunidos para ajudar, para construir o reino, aí eu estou no meio deles. Portanto, Jesus está presente em todas as pessoas que se reúnem com um bom propósito de vida, para construir a vida. Podemos mencionar até 2 noivos, namorados, noivos, depois assumem o compromisso juntos, 2. Eu estou no meio deles, porque o propósito deles é construtivo, é cumprir exatamente o que Deus criou na própria natureza, de construir uma vida juntos, e depois vem os filhos, que coroam o sentido da vida, da família. 2 ou 3 reunidos em meu nome, quando pessoas veem alguma coisa errada no bairro e dizem, isso aqui, esse buraco, vai passar uma criança, ela pode ser engolida, pode cair aqui, então tem que tomar providências, vamos conversar com o responsável na prefeitura. 2 ou 3 reunidos em nome de um projeto, que é Jesus, que vai fazer o bem das pessoas. Portanto, Jesus universaliza.
Ele não limita 2 ou 3 apenas quando vem na igreja para rezar ou quando você faz oração na sua casa com membros da comunidade. Ele diz tudo que for feito para o bem das pessoas, para a construção de uma vida mais digna das pessoas, esses 2 ou 3, quando se reúnem, eu estou no meio deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.